Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvo ao Senhor, irmãos, primeiramente pela oportunidade. Pode se sentar, irmão, em nome de Jesus. Primeiramente por essa oportunidade, agradeço ao meu Deus, porque nós sabemos que a misericórdia do nosso Deus é a razão de nós não sermos consumidos, né, irmãos? E para mim é um prazer que não tem tamanho, é realmente algo inenarrável poder chegar, sentar naquela cadeira, olhar em volta e, como diz aquela letra daquele hino, né? Valeu a pena, vale a pena. Eu acredito que a maioria dos irmãos acho que não me conhece, outros já conhecem, eu estou olhando assim, eu estou me lembrando, né? Mas eu me sinto, até hoje, me perdoe a liberdade, não membro local. Porque se existe uma palavra que pode expressar o que eu estou sentindo desde o momento que eu parei a minha moto ali e entrei, se chama alegria. Estou tomado por um espírito de alegria desde a hora que eu entrei. Aleluia, Jesus. E saber, irmãos, que o Senhor, Ele tem nos conservado e nos conservou até esse dia, irmão. Se eu fosse contar todas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, até o dia de hoje, seria pouco, irmãos, seria muito pouco. Nessa noite, eu estou fazendo, irmãos, uma coisa ao qual eu sempre tive muito medo, é anunciar a palavra de Deus. É anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Sempre fui muito tímido, irmão. Sempre fui. E parece que com o tempo eu sempre fui me preparando para isso. Fui militar, fui atirador esportivo. Hoje não pratico mais, mas sou faixa preta, primeiro dan de jiu-jitsu, instrutor de defesa pessoal e também de boxe. O pastor conhece um pouco, né? Mas quando chega na presença do Senhor, irmãos, uma coisa que eu estou me segurando desde a hora que eu entrei é para não chorar. Mas é aquele choro de alegria, irmão. Não tem aquele choro quando você chega na presença do Senhor e o Espírito Santo do Senhor começa a alimentar a sua alma. Eu gostaria que nessa noite, cada um que estivesse aqui nessa noite, o desejo do meu coração, o primeiro pedido que eu pedi ao Senhor nessa noite, é que todos pudessem sentir a presença do Espírito Santo como eu estou sentindo aqui nessa noite. É algo tão puro e tão natural, irmãos, que a vontade que eu tenho é que os irmãos quiserem ir embora, desligar a luz, deixa eu ficar aqui, irmãos, porque está muito bom. E um dos incentivadores, eu costumo dizer até assim, a culpa foi dele. Eu falei, pastor, ainda lá na garagem, eu falei, não, pastor, eu sou muito tímido para falar, eu não consigo falar, eu tenho esse problema. Ele falou assim, não, o Senhor Ele vai te capacitar, o Senhor vai te ajudar, o Senhor Ele confia, o Senhor Ele vai te ajudar. E outra coisa, irmãos, eu confio em você. Talvez você não lembre dessa palavra, mas essa palavra ficou no meu coração todos esses anos. E pela misericórdia do Senhor, irmãos, eu ainda guardo, pastor, uma camisa preta que tem um símbolo do mundo e uma revista chamada Mistério de Apocalipse, lembra? Foi a primeira lição, irmãos, que foi dado lá. Eu guardo até hoje. Sabe por quê?
que quem respondesse mais pergunta, daqui o professor, iria ganhar aquela camisa. Eu falei, Senhor, essa camisa vai ter que ser minha. Acredita, mas eu estou não, mas eu vou estudar. E eu estudava. Eram 13 lições, cada lição era uma seita. E eu falei, Senhor, eu vou estudar, Senhor, eu vou dar o meu jeito. Eu não sei como é que eu vou fazer para me falar na frente do Senhor, mas eu vou me esforçar e eu vou conseguir. Irmãos, e pela misericórdia do Senhor, eu estou do mesmo jeito, continuo aquele mesmo irmão muito simples, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me permitiu dar aula para adolescente, o Senhor me permitiu dar aula para os jovens, o Senhor me permitiu, irmãos, chegar a superintendente da escola bíblica dominical, e logo depois na igreja tradicional aqui do Amazonas, eu assumi uma igreja junto com o pastor, sendo o segundo dele, e primeiro no setor 11, a assumir a liderança do ensino da palavra do Senhor. É para minha glória? De jeito nenhum, irmãos, porque até hoje, quando eu subo aqui, irmãos, eu sinto esse tremor, eu sinto medo, eu sinto esse nervoso que os irmãos sentem, e eu peço ao Senhor, isso eu peço, porque no dia que eu subir aqui e não sentir esse temor, eu falo para o Senhor, Senhor, não deixa eu subir, Senhor, não deixa que eu venha abrir a minha boca, porque sempre o que vai ser ouvido vai ser a minha voz, mas o que tem que ser anunciado é a palavra do Senhor. E desde que eu entrei aqui, desde a leitura oficial do nosso querido e amado irmão, o Senhor tem confirmado a palavra que eu ia trazer nessa noite. Agora sim, se os irmãos quiserem se colocar de pé, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105. Quem for bom de espada para o ar. Aleluia. Livro de Salmos 119 e o versículo 105. Peço àquele que tiver com a sua Bíblia, ver quem está do teu lado está sem, você se encosta com ele, que vai ser mais fácil você chegar a ele que ele chegar a você. Somente um versículo. Versículo de número 105. Todos, amém? Diz assim a palavra do Senhor, segundo a tradução da minha Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu li, agora vamos lá, toda a igreja, vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Para ensaio tá bom, agora vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Poder assentar em nome de Jesus, louvando, adorando o nome do Senhor. Pode glorificar, irmãos, que glória a Deus e aleluia não atrapalha o pregador não, irmão. Pode ficar à vontade. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, amados, que está no livro de Salmo, já há algum tempo essa palavra o Senhor vem falando comigo através desse versículo. E irmãos, embora o meu aprendizado tenha sido pouco, a minha leitura também, eu procurei me aprofundar um pouco sobre o que o salmista quis trazer com essa palavra, com esse salmo tão grande, né, tão curioso. Salmo 119, e o Salmo 119, irmãos, tem algumas curiosidades que eu achei bem interessante da parte do Senhor. O Salmo 119, todo ele fala, irmãos, sobre um assunto principal. Ele vai trazer em todos os seus versículos, mais ou menos 8 palavras diferentes com o mesmo sentido. Uma hora ele vai falar de lei, outra hora vai ser estatuto, outra hora vai ser decretos, outra hora vai ser mandamentos, mas você vai ler, se você quiser ler do primeiro até o 176, você vê que todos os versículos falam sobre a lei do Senhor. E esse, irmãos, esse salmo, ele se trata de um acrônimo
Palavra um pouco complicada, né? Um acrônimo, irmãos. Ele fala de um tipo de texto aonde você começa a frase sempre com a mesma letra. Olha que curiosidade interessante nessa noite. Sempre com a mesma letra. Por isso que a gente vê 22 títulos diferentes. Dan, Gaze, Jafé. Isso, irmãos, são as letras do alfabeto, o alfabeto original em que a Bíblia foi traduzida. E eu falei, Senhor, mas para que isso? E continuei estudando. E fui saber, irmãos, que ele se preocupou em cada letra do alfabeto hebraico saber que pode ser dito sobre a palavra de Deus. Todas as letras do nosso alfabeto. Imagina no português, de A a Z, todas as letras. Eu poderia começar uma frase dizendo sobre a conservação e sobre o cuidado da lei do Senhor. Aí eu me perguntei, meu Pai eterno, como ele conseguiu fazer isso? É porque é de tradição, irmãos, judaica, esse cuidado com a lei, o cuidado com todos os preceitos do Senhor. E nesse momento, irmãos, a qual a igreja se encontra, nos dias atuais, o Senhor me dá essa palavra. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, que fale com a tua igreja, Senhor. Que não seja simplesmente que a igreja queira ouvir ou que eu queira falar, Senhor. Mas a tua palavra, Senhor, seja verdadeiramente alimento, Senhor, para cada pessoa, Senhor, para cada irmão que irá ouvir a mensagem naquele dia. E o Senhor fala assim, ó, fala sobre Josué. Eu falei, Senhor, mas sobre Josué, sobre o jovem Josué. Eu ainda quis ler lá em Jeremias, abri ali Jeremias. O Senhor falou, não é Jeremias, é Josué. E quando o Rafael leu, e o Senhor me deu esse entendimento. Que a palavra de Deus, irmãos, ela vai se confirmando em nosso coração. Em cada louvor que foi louvado ao nome do Senhor nessa noite, o Senhor falou ao meu coração. E eu gostaria de ler, irmãos, essa passagem nessa noite, que Deus falou a Josué e o animou, irmãos. A palavra de Deus, ela traz consigo os seus ensinamentos. E para que serve todas essas leis? Para que serve todos esses preceitos? Para que serve todos esses mandamentos, irmãos? Será que simplesmente é para oprimir a igreja? Será que é simplesmente para entristecer? Será que é simplesmente para dizer que naquela época, irmãos, quase ninguém conseguia obedecer todas as leis, todos os preceitos, a não ser um, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através dessa palavra, o Senhor animou Josué, dizendo assim, ó: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e a todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de muito bom ânimo, para que possa fazer herdar a terra, que um dia eu jurei aos seus pais que lhe daria. Uma missão. Eu gosto de jovem, irmãos, porque o jovem, irmãos, ele já recebeu uma palavra que está lá em João, que João escreveu, que vós sois fortes. E não é simplesmente uma profecia, já é um fato concretizado. E já venceste o maligno. Vós sois fortes. Mas muitas das vezes, o jovem ele duvida, ele pensa, né?
Porque muitas das vezes nós estamos num período de crescimento, de amadurecimento, e junto com as correções, muitas das vezes por a palavra ser um pouco dura, no certo, no presente momento, muitas das vezes na nossa mente como jovem, nos faz entender que nós simplesmente somos errados, simplesmente nós não somos perfeitos, simplesmente, ainda precisamos de muita coisa. A gente olha pessoas que já estão lá na frente, e muitas das vezes nós temos muito a fazer, e quando aparece a dificuldade, a primeira pergunta que vem na nossa mente é o seguinte: será que eu estou pronto? Será que é a minha vez? Será que eu vou conseguir? E essas dúvidas, irmãos, muitas das vezes, isso vai nos atrapalhando e nos impedindo a receber tudo aquilo que Deus já tem preparado desde a fundação do mundo, porque o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele profeta que te profetizou naquele dia, que disse que você iria às nações, aquele que disse que a sua voz será soprada por todo esse Brasil, aquele que falou que você ia subir em muitos púlpitos, saiba de uma coisa: não foi simplesmente o homem, não foi simplesmente a mulher. Saiba que a boca do profeta é guiada primeiramente pela boca de Deus, e se o Senhor prometeu, não interessa o tempo, não interessa o ano, não interessa se tem pandemia, não interessa a economia, o Senhor, diferente de mim e de você, não precisa de condições favoráveis. Não precisa. Aqui a gente vê uma situação, irmãos, a qual Josué tem o seu mentor morto. Olha só, irmãos, imagina toda aquela missão, o povo todo esperando, a terra já do outro lado, já bem pertinho, e o medo toma conta, a insegurança toma conta, e o Senhor por várias vezes fala para ele: esforça-te, anima-te, porque eu te ajudo, eu sou contigo. E essa palavra, irmãos, veio ecoando durante os tempos, e o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, porque a missão agora é com você. Moisés, ele te ajudou até ontem, hoje a missão ela é tua, hoje a obra está nas tuas mãos, hoje o cajado está na tua mão. Mas o versículo 8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem dúvida, irmão, para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, o mais difícil sempre é o primeiro passo, sempre é a primeira decisão. Uma lâmpada, irmãos, não é muito grande, aproximadamente 15 centímetros, 150 milímetros mais ou menos, com azeite. O máximo que você vai ver é uns 3 a 4 metros em volta do seu corpo. Sabe por que lâmpada? Porque o primeiro cuidado que tem que ter quando se caminha é os teus pés. É aonde você pisa. É aonde você vai. E a promessa do Senhor foi o seguinte: aonde você for, versículo 3, que toda a terra que pisar, a planta do vosso pé, eu tenho te dado como herança. O Senhor já te deu a herança, e te diz nessa noite: não interessa se você mesmo pensa que você não pode, sou eu que estou dizendo para você ir. Te esforça-te e tem de bom ânimo. Te esforça-te e tem de bom ânimo. Se alegra na presença do Senhor. Faz aquilo que você estava fazendo. Se é louvar, louve mais ainda. Se é pregar, pregue mais ainda. Se o teu ministério é profetizar, profetize mais ainda. Se é andar pelas ruas, se é evangelizar, evangelize mais ainda. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te honrar com aquilo que você sabe fazer.
A palavra do Senhor, irmãos, ela é refúgio, ela é força, ela é segurança, ela é abrigo, ela é socorro, e bem presente, principalmente no dia da angústia. Quantos irmãos, nesses tempos agora, estão fechando empresas? Quantas empresas, irmão, têm decretado falência e pessoas têm ficado desempregados? Quantos pais de famílias, quantas mães, irmão, têm que ir para casa e dizer que amanhã ela não sabe mais o que vai fazer? Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer: marcha, continue. A terra está posta. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Senhor tem o melhor para te dar nesse ano de 2021. Eu sou a prova viva disso, que o Senhor não precisa de condições favoráveis para agir. O mundo está indo por esse lado e o Senhor está indo por esse. Enquanto tudo estava se acabando no Egito, enquanto as pragas estavam matando os primogênitos, as ovelhas, o povo de Deus não perdia nenhuma só cabra. José, irmãos, sabe como é que se cumpriu o ministério de José? Foi na escassez. Um jovem, irmãos, que escolheu fazer a vontade do Senhor. Ele foi cativo, depois de cativo foi escravo, depois de escravo foi prisioneiro, depois de prisioneiro chegou na presença do rei, mas nunca apartou da sua boca o livro dessa lei. Jamais. E chegou o momento ao qual o faraó teve um sonho, que todos eu acredito que já conhecem essa palavra, sobre 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E ele chegou na presença de Faraó. Faraó é o seguinte: vai ter 7 anos de fartura, e escolhe para você um homem capacitado que venha administrar tudo isso, porque vai haver 7 anos que a terra não vai produzir. Escolhe um homem bem capacitado, de preferência um que sabe interpretar sonho. A outra oportunidade vai chegar na hora certa. O copeiro foi lá e esqueceu ele, mas o Senhor não esqueceu. Vá lá, chama ele que eu quero ele na minha presença. Dá um banho nele, tira aquelas roupas, coloca a roupa nova que eu quero ele na minha presença. Eu quero ver se o Senhor é com ele, eu quero ver se ele realmente entende de sonho. Imagina, eu fiquei pensando na cabeça de José: de sonho eu entendo. Eu estou aqui por causa de um sonho. Eu fui parar dentro de um poço, dentro do nosso tempo por causa de um sonho. Eu fui vendido por causa de um sonho. Eu fui parar na casa de um homem chamado Potifar. Eu fui, blasfemado, mentiram contra mim por causa de um sonho. Agora você vem me perguntar se eu entendo de sonho? Entendo. Eu sei que sonhos, irmãos, muitas das vezes podem ao primeiro momento trazer dor, e junto com os cargos vão vir encargos também. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que cada dificuldade que você está passando, até o dia que você sentou aqui, tudo que você está passando na sua vida vai valer a pena. Até hoje você não sabia como é que você ia fazer, como é que você ia resolver. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o ano de 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. O ano de 2020, irmãos, eu comecei a minha vida praticamente do zero. Fechei uma oficina em 2019 para 2020. Eu e minha esposa. Nós tínhamos uma oficina de moto. Nós vamos fechar. Acredite, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar nosso joelho e vamos orar ao Senhor. Entreguei lá o ponto, lá na Rua 11, na Alvorada 2. O que nós vamos fazer? Vamos começar um negócio novo. Vamos. E o tempo está bom para isso? Começo de 2020, pandemia. Melhor horário para começar um negócio, né? Fui para dentro da minha casa, irmãos, com a energia cortada. Eu estava morando de aluguel lá no ponto. Voltei dentro para minha casa. Quando cheguei lá, quando abri a porta, tinha até um monte de gatinho lá dentro. Acho que uma gata, né? Teve filhotinho lá dentro. Tivemos que lavar tudo. Entrou eu e ela lá, dobramos nosso joelho e falei: Senhor,
A tua palavra fala, Senhor, que nunca viu um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Senhor, chegou a vez, chegou a hora, Senhor. Por muitos anos eu simplesmente estudei, Senhor, mas a partir de hoje eu quero viver a palavra. Assim como tu foi na vida de Daniel, Senhor, tu vai ser na minha vida. Assim como foi na vida de Ruth, tu vai ser na vida da minha esposa. Assim como foi na vida de Samuel, tu vai ser na vida do meu filho. Assim como tu foi na vida de cada um, Senhor, dos teus profetas, Senhor, eu quero ver o teu milagre na minha vida. O Senhor abriu uma porta, irmãos. Eu comprei uma moto. Era o que eu tinha, 200 e poucos reais. E eu comprei uma moto que não custava nem R$1.000, porque a moto estava toda quebrada, jogada no quintal. E eu falei, Senhor, será que eu tomei a atitude certa no meu coração, né? Quem é pai de família sabe, né? A casa pode estar caindo, você vai chegar para tua esposa, não, está tudo dando certo. Vai tudo bem. Vai tudo bem. E o Senhor falou no meu coração, eu falei, Senhor, tu vai me honrar, Senhor. Aí eu olhava para um lado, eu via a fábrica fechando. Eu via do outro, era lockdown. E eu olhava aqui, tá azul, já tá roxo, já tá vermelho, já tá preta já. Eu falei, Senhor, tá tudo fechando. O Senhor falou no meu coração, eu não preciso de condições favoráveis para agir. Eu abri o mar vermelho ou não abri? Eu não abençoei José no meio da sequidão ou não abençoei? E por que na tua vida vai ser diferente? Você não quer viver a palavra? Você não quer o seu testemunho vivo nessa terra? Quantas vezes você pregou que o teu Deus é o Deus do impossível? Pois é, agora chegou a tua vez de os outros olhar para a tua vida e ver que eu sou contigo. Só que é preciso crer. É preciso tomar posse. É preciso ter uma fé, não simplesmente uma fé imaginária. É uma fé racional. É crer, porque fé, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela é um firme fundamento. Eu falei, Senhor, a minha fé está firmada sobre uma rocha que não pode ser abalada. E assim como a tua palavra que está aqui, a tua lei, não pode ser abalada, Senhor. Eu nessa noite eu me apoio, eu me debruço debaixo da tua proteção e debaixo da tua lei, Senhor. Eu sou obediente a ti e eu quero ver as tuas bênçãos e as tuas maravilhas se cumprir na minha vida. E levantei. E olhei para a geladeira, não tinha nada. Abri o armário, não tinha nada. A Raquel bem pequenininha. O Marquinho me olhando. Se for só a emoção, irmãos, passa logo. Eu e essa mulher que está ali atrás, irmãos. Eu não sei como, irmãos. Chão de terra assim, ó. Eu tinha que desmontar e montar essa moto quase todo dia. E o Senhor, até nisso, eu já tinha fechado a oficina, eu tinha conhecimento mecânico. Se assim não fosse, irmãos, tudo o Senhor prepara nos mínimos detalhes. Eu chegava da venda, irmão, sabe o que eu tinha que fazer? Às vezes eu vinha empurrando a moto lá no meio da rua, morrendo de vergonha, até chegar em casa. Os vizinhos assim me olhavam. A minha casa era a única, irmãos, que não tinha nem piso na frente. Era no barro, a única da rua. Empurrei aquela motinha lá, eu e o Marquinhos, a gente ajeitando aquela moto praticamente no escuro, irmãos, cheio de mosquito, cheio de formiga no bar. E a gente falei, Senhor, essa moto tem que funcionar amanhã, porque amanhã eu preciso trabalhar. Às vezes 4 horas da manhã, irmãos, eu estava acordado e crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso, é dono do ouro e da prata, que abre porta onde não tem porta, que abre janela onde não tem janela. Quantas vezes eu louvei isso no grupo de jovens? Eu falei, Senhor, eu estou fazendo isso hoje, sabe, porque eu falava para o meu filho, porque empresário de sucesso, meu filho, tem que ter história bonita para contar. Você não vê tão bonito que eles contando por aí, né? Então, estamos vivendo a história, meu filho. Grava bem isso na tua mente, que vai chegar o dia de você ter 2, 3, 4, 5 motos. Quando as pessoas dizerem que foi sorte, você vai interromper no meio da frase, não foi Deus. Chegou no final do ano, eu falei, Senhor, eu quero minha cobrança desse tamanho, Senhor. Eu quero uma moto boa, eu quero um carro, Senhor, eu quero minha casa para estar morando. Quando chegou no final do ano, a única coisa que estava faltando era o carro. Eu falei, tá bom, já consegui uma moto.
tá tudo fechando, e eu só comprando mercadoria, e aumentando o estoque, já fazendo tudo lá dentro de casa. Eu falei, Senhor, tá bom, não precisa mais não. O Senhor enviou uma varoa lá em casa, irmão, estava fazendo uma escada. E a palavra que ela trouxe foi o seguinte: tem limite para o poder de Deus? Tem limitações para a sua majestade? Não. E o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir até a última palavra, até a última vírgula. O Senhor vai cumprir. Em dezembro, me liga um camarada, falou assim: Paulo, eu tenho um negócio aqui para te oferecer. Eu falei: o que foi? Eu tenho um carro, do jeito que você queria. Qual é o carro? Agora o pastor vai rir. É uma Montana, você gosta de Montana? Eu falei: é bênção vinda dos céus. Nem era evangélico, mas acho que ele entendeu. Aí eu falei assim, antes de eu abrir minha boca, eu falei assim: mas eu não posso. Ele falou assim: olha, eu comprei um carro, não cabe dentro da minha garagem. Eu quero que você venha aqui buscar o carro. Aí quando eu ia falar, mas eu não tenho, ele falou assim: ó, venha cá que eu quero conversar com você. Eu peguei minha moto e fui para lá na Cidade de Deus, lá na Zona Leste. Quando eu cheguei lá, quando olhei, ele é parente, de segundo lugar com a minha esposa. Ele abriu a Montana. Quando eu olhei, minha moto estava em cima da Montana. Ele falou: ó, tu vai levar esse carro. Sabe por quê? Um monte de gente aqui na rua, um monte de amigo, dono do depósito lá, queria comprar esse carro. Mas eu senti um desejo no coração de ligar para você, porque esse carro tem que ser seu. Não me pergunte por quê, mas eu estou com isso na minha cabeça desde que eu comprei aquele outro carro. Por quê? Tu sabe me dizer? Aí aquilo doendo no meu coração: Senhor, como é que eu vou tirar minha moto lá de cima que eu não tenho um centavo? Ele: ó, daqui a um mês, tu vai me dizer como é que você pode pagar ela. Parcela em quantas vezes você quiser, não precisa nem fazer promissória não, irmão, o carro está lá em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu parei o carro com a moto, aí o Marquinhos olhou assim para mim: é, rapaz, bem que o senhor falou que Deus ia te dar um carro até o final do ano. Eu falei: Senhor, maior do que a bênção de vir com esse carro, Senhor, é o meu filho abrir a boca e reconhecer que Tu és Deus na nossa vida. E de fé em fé, irmãos, a gente vai vivendo. De fé em fé, das pequenas coisas a gente vem visto o cuidado de Deus. As pequenas coisas, irmãos, de um sapato. Chegou numa condição, irmãos, de eu olhar para um lado, olhar para o outro. O pastor bem se lembra, a pastora Diana lembra. Eu já tive depósito, irmão, eu distribuí até rancho. Tem esse vendedor de rancho? Tinha um monte assim dentro de casa. Já pensou você abrir um armário e não ter 1 quilo de arroz? Quando eu dobrei o meu joelho, o Senhor falou assim: olha, muito obrigado, Senhor, porque Tu cumpriu todos os Teus propósitos na minha vida. O Senhor falou assim para mim: pastor, é só o começo. 2021 eu tenho muito mais. 2021 vai ser um ano em que o Senhor vai alargar tendas. 2021 vai ser um ano em que portas que foram baixadas vão se levantar. 2021 vai ser ano de pessoas que foram dispensadas, que o telefone tocou, né? Que não era para você voltar, que a vaga não era sua. 2021, eu sou profeta do Senhor nessa noite para te dizer, por isso que a alegria estava no meu coração nessa noite para te dizer, para cada um que está nessa noite, o Senhor, se foi para uma pessoa só, eu não sei dizer, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, que o projeto que o Senhor tem na sua vida não morreu, a semente não secou. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você dizia para o Senhor: Senhor, mas como? Se eu não tenho nem o essencial, Senhor, como é que Tu vai cumprir isso na minha vida? Não te desvie da lei do Senhor. Continue sendo fiel. O versículo 9 diz assim, ó: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não te espante, não pasme, porque eu sou teu Deus, eu sou contigo, por onde quer que tu andares. O Senhor te diz nessa noite: meu filho, receba. Bênção não se entende, bênção se recebe. Muitas das vezes, irmãos, o que nos impede de receber as bênçãos do Senhor, sabe o que é, pastor? Uma certa vez uma viúva foi se queixar. Eu já estou terminando.
foi se queixar que o filho dela, irmãos, estava para ser vendido pela dívida do seu marido que já era morto. Sabe o que ela fez? Ela foi lá na presença do rei, explicou toda a situação, dizendo: ó, que o meu marido era teu servo e servo do Senhor. E agora, o que eu faço? E falou assim: o que você tem? Me declara o que você tem. E é essa palavra que você vai dizer nessa noite para o Senhor, aí no seu coração, o que você tem. Como é que você chega na presença do rei pedindo alguma coisa? O rei devolveu a pergunta: o que você tem? Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos, por mais que você ache que você não tenha nada, por mais que você ache que você chegou no fundo do poço, eu venho aqui nessa noite para te dizer, sempre tem alguma coisa. Olha direito, o povo está sentado, não tem o que comer, Jesus, procura no meio do povo. Rapidinho apareceu 5 pães e 2 peixinhos. Ah, sua serva não tem nada, mas rapidinho apareceu uma botija de azeite. O profeta estava lá no meio do deserto. O que a sua serva não tem nada, só tem um pouquinho de azeite e farinha para fazer uns bolinhos para a gente comer depois. Sempre tem alguma coisa. Por isso que o Senhor me trouxe nessa noite, desde o início, para te dizer: continue fazendo aquilo que você está fazendo. É através disso que o Senhor vai te abençoar. É através disso que o Senhor vai continuar abrindo as portas. Nessa noite eu gostaria, com a permissão do pastor, de pedir a todos nessa noite para se colocar de pé. Eu gostaria de orar com a igreja nessa noite. E essa oração, irmãos, você vai apresentar o teu propósito diante do Senhor. Você vai colocar diante do Senhor o teu propósito. Senhor, mas fechou. Senhor, mas eu não tenho mais condições. Senhor, eu já entreguei. O Senhor manda você ir lá e abrir a porta novamente. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nessa noite está abrindo portas que estavam fechadas. Mas principalmente você que está escutando essa palavra nessa noite, você tem que acreditar. Te esforça, tem bom ânimo. Vai ser através do teu esforço que o Senhor vai te honrar. Vai ser através da tua fé que as portas vão se abrir.